Olá, jovens, tudo bem? Mais uma vez aqui, continuando o estudo do livro de Gálatas. Já estamos no capítulo 5 do livro de Gálatas. E do livro do Timothy Keller, Gálatas para você, nós estamos no capítulo 11, na segunda parte. A semana passada, que é o capítulo, nós estudamos a partir do versículo 16 do capítulo 5, sobre as obras da carne, da sarx, né? Essa luta que existe entre a carne e o espírito. Então vamos orar, nós vamos relembrar um pouco do que nós estudamos e aí ler o trecho bíblico e aí dar sequência e concluir o capítulo 5 do livro de Gálatas, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais um dia. Esteja conosco, nos direcionando para que essa lição fale ao coração de cada um, como vem falando ao meu, Senhor. Isso é uma lição muito séria. É um assunto muito sério entender um pouco mais do que acontece conosco, essa guerra. E agora a oportunidade de entender o fruto do Espírito. Né? Quais são as suas características? Como desenvolvê-lo? Né? Obrigado, Senhor Jesus, porque pela sua palavra, obrigado por Cristo Jesus, obrigado por salvação. Conduza, Pai, cada detalhe em nome de Jesus. Amém. Então, relembrando um pouco a aula passada, né, Deus nos libertou. Com essa liberdade que temos, nós não deveríamos mais viver como escravos, debaixo da lei. Né? Não deveríamos mais viver assim. Essa liberdade ela não tem a ver com liberdade pecaminosa, mas tem a ver com liberdade de que Cristo desenvolva-se em nossas vidas. Liberdade para realmente relacionar-se com Deus. E não existe mais assim, pecado e depois eu cumpro o requisito da lei para que este pecado seja coberto. Porque Cristo já cumpriu toda a lei em si. Esta é a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Toda vez que eu cumpro a lei, eu desligo Cristo e a obra que Ele fez em mim. Eu torno esta ação de Cristo em mim nula, porque eu acho que a lei vai me limpar e não Cristo. A lei vai me justificar e não a ação de Cristo na cruz. E, obviamente, esta liberdade não pode dar ocasião alguma à carne. Vamos ver o trecho novamente, tá bom? Então, Gálatas 5, de 16 em diante. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Né? É a liberdade. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. Falamos dessa luta, né? Do espírito, o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A carne luta contra o espírito. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Então, as obras da carne são manifestas. Então, as obras relacionadas às questões sexuais, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, as obras relacionadas à religiosidade, idolatria e feitiçaria. Eu fiquei muito assustado com esse contexto de feitiçaria, porque é a simulação da ação do Espírito Santo. Muito cuidado com o que vê, muito cuidado com o que assiste. E agora as obras da carne relacionadas a relacionamento. Ódios, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, né? Dissensões, facções, inveja. E, por último, as obras da carne relacionadas a questões químicas e dependências químicas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Engraçado coisas semelhantes, né? Porque no mundo de hoje nós temos muitas outras coisas que as pessoas se viciam quimicamente. Então, aí a Bíblia deixa tudo completo. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso foi a aula passada. A aula dessa semana. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Muito interessante, né? O Gálatas 5,18 aí, tá? Aí vocês estão vendo. Gálatas 5,18 fala a respeito de ser guiado pelo Espírito. Esse deve ser o nosso desejo. Quando nós somos guiados pelo Espírito, estamos libertos e mais próximos, buscando a proximidade de viver aquilo para o qual fomos feitos. Nós fomos feitos para adorar a Deus.
As obras da carne militam contra isso. Elas querem que eu não adore a Deus e adorem a mim mesmo. Então, se eu fui feito para adorar a Deus, quanto mais Cristo cresce em mim, mais o Espírito me convence de que isso é melhor. E mais assim eu quererei viver. E mais próximo da minha originalidade eu estarei. O Espírito Santo é como se fosse, então, aquele manual, né, que quer que cumpra, não querendo diminuir a ação do Espírito Santo, não é só dando uma ilustração, que cumpra os propósitos pelo qual eu fui criado. Isso é lindo, isso é incrível. Né? Vivamos e nos libertemos, deixando cada vez mais com que o Espírito Santo atue e nos convença de tudo que é bom. Paulo aí, ele fala fruto do Espírito. Muitas pessoas falam frutos do Espírito, mas não é. É um único fruto. E nós vamos ver que este fruto tem diversas características. E é muito interessante nós entendermos isso. O fruto, ele é uma ilustração, né, do que acontece, por exemplo, na agricultura. O fruto, você não planta lá uma sementinha, daqui a pouco a árvore cresce e você vê um fruto já, de uma hora para outra. Existe todo um processo. Logo, uma das primeiras características aqui é o crescimento do cristão é gradual. Ele não acontece de uma hora para outra, né? Imagina aí um nabo, uma batata, ou um morango, uma uva, o que você quiser pensar. Para que isso aconteça, para que isso surja, demora um tempo. Não é de uma hora para outra, mas ele está ali. Ele está crescendo. Ele está se desenvolvendo. Logo, quando vem um problema, uma dificuldade, você já desenvolveu o fruto do Espírito e já é capaz de lidar com aquela situação diferente do que você lidava no passado. Isso precisa estar claro na sua mente. Tá? O outro ponto é, o crescimento do fruto é inevitável. Então, se existem pessoas que se dizem cristãs e não têm o desenvolvimento ou característica alguma do fruto do Espírito, é necessário questionar a respeito da salvação. Porque é inevitável que o fruto cresça. Se nós aceitamos Jesus, o fruto do Espírito desenvolverá. Obviamente, né, imagina na agricultura, quanto mais cultivar, cuidar, a Bíblia não fala aquilo que ele semear também é plantar, isso também você fará e você colherá, enfim. Então, é o fruto do Espírito também. Quanto mais você investe ele tempo para que ele cresça, tal, e seja moldado, né, mais bonito, maior ele ficará. A vida cristã é assim. Mas que ele ocorrerá, ele é inevitável. Então ele é gradual e ele é inevitável, tá bom? O fruto do Espírito tem raízes internas. Por que é interessante pensar a respeito disso? Muitas igrejas acham que os dons do Espírito são características de espiritualidade, ou que os dons do Espírito têm a ver com o crescimento espiritual, ou que os dons do Espírito são a salvação. Tem até igreja que coloca, se você fala em inglês, você pode ser presbítero, né? Enfim, não. Eu não posso pegar uma maçãzinha e enxertar numa árvore e achar que a árvore tem vida porque a maçã, que é o fruto, está dando vida para a árvore. Ao contrário, né? Todo o crescimento da árvore tudo gerou o fruto. Então, há pessoas na Bíblia que foram usadas por Deus, pelo Espírito Santo, né? Judas mesmo foi um discípulo. E, pelo que tudo indica, não é salvo. Então, muito cuidado com isso. Ele tem as suas próprias raízes, tá bom? O crescimento do cristão é simétrico, o que acontece. E aí é muito interessante pensar a respeito de temperamentos. Né? Tem gente, por exemplo, que já estudou aqueles temperamentos controlados do Jim LaHaye, não falando bem ou mal, apenas é uma pessoa que desenvolveu uma metodologia de identificar temperamentos de pessoas. E ele fala no final que Jesus Cristo teria os 4 temperamentos, né? O colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo. Mas nós sabemos sim que as pessoas são diferentes, elas apresentam características diferentes. Estas características podem ser confundidas com o fruto do Espírito Santo. Logo, se a pessoa é, por natureza, preocupada aí com crianças, com pessoas e tal, não significa que esta característica natural tenha a ver com o desenvolvimento do espírito. Cuidado! Né? Aí lembrando que isso pode ser um super desejo da pessoa, lembrando da aula passada. O que é o super desejo? Ela super deseja com que as outras pessoas percebam que ela é amável, né? Que ela desenvolve isso naturalmente, por treinamento, por questões cerebrais, uma série de coisas. E, nossa, como ela é amável. Então, às vezes, o super desejo dela é esse. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom?
O fruto do Espírito é simétrico. Então, todas as questões que nós vamos ver aqui, elas crescem juntas, tá bom? E não é algo isolado, ela só é paciente, mas ela não tem benignidade. Ela só é amorosa, mas ela não tem alegria. Né? Já viu aquela pessoa sempre com a cara fechada? Ou ela não tem paz em nada, né? Ela é sempre ansiosa. Não, todas essas questões vão crescer juntas. Né? E aí a gente vê João 4,20, que diz o seguinte: se alguém afirma eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, uma das características claras, desculpa, 1 João 4,20 é o amor a Deus. Não tem como. E amar o seu irmão, amar o seu inimigo, até a Bíblia nos coloca. Por quê? Porque Jesus Cristo amou a todos, ele morreu por todos, aqueles que o amavam, aqueles que não o amavam. Nem querendo dizer aqui se amavam de fato a Deus ou não. Então, o amor é uma característica. O verdadeiro amor de Deus sempre se faz acompanhar pelo amor ao próximo. Isso é uma característica básica. Então, quais são algumas partes aí do fruto? Então, o amor ágape. Qual que é o amor ágape? O amor ágape é aquele que a pessoa ama o outro, né, para o bem dela própria, não o bem da pessoa que está amando, a pessoa quer que ela ame, né, e não é um amor de troca, né, é um amor de Cristo por nós. Esse é o amor ágape, né. Outra característica aí é a alegria, né? Então, a alegria, nós somos alegres pela beleza e contemplação da adoração a Deus, por ver quem Deus é, né? Ela é oposta ao desespero. Então, a paz. Então, eu estou vendo aqui um pouco como está no livro, porque está bem didático aqui. A paz tem o significado de confiança e descanso na sabedoria e no controle de Deus. O que tem que tomar cuidado? Tem pessoas que são indiferentes, apáticas, sem vida. Isso não tem a ver com paz, né? Isso não tem a ver com paz. A paz é o descanso que Deus está no controle de todas as coisas, né? A paciência, de enfrentar problemas sem perder a cabeça, sem ter aquela ansiedade, né? A paciência é algo muito interessante. Se vê que claramente aí no cristão a diferença, né, de pessoas que são pacientes ou não. Não tem a ver também com cinismo, com aquela, né? Você vê aquela pessoa que faz assim, né? E aí tá lá mastigando coisas internas, no futuro aquilo vai explodir e vai querer descontar em alguém, né? Isso não é paciência. Benignidade, capacidade de servir ao próximo de maneira prática e de modo a tornar-se mais sensível. Uma pessoa benigna, né? Parece bondosa, né? Integridade ou bondade. Isso é interessante. Ser íntegro. O que significa ser íntegro? Né? Já tomou suco de uva integral, né? Os sucos integrais, tem um monte de suco corrompido aí, né? O tal do azeite, o que for. Integral significa o quê? Para o ser humano, é ser a mesma pessoa em qualquer situação ou diferentes situações que ela se apresentar. Não é um em casa, outro na igreja, outro no serviço, né? E essa é uma característica também do fruto do Espírito. Amabilidade, humildade, abnegação. Não tem nada a ver com inferioridade, né? Mas é aquela pessoa que não preocupa-se consigo própria. Ela reconhece como nada e dependente de Cristo e se coloca em igual situação às outras pessoas, né? E domínio próprio. A capacidade de colocar o importante acima do urgente, em vez de ser sempre impulsivo ou descontrolado, né? Também uma característica para nós, pelo menos, né, bem fácil de ver quando a pessoa não é convertida, é a ausência do domínio próprio, né? Como nós desenvolvemos o fruto do Espírito? Então precisamos lembrar quem nós somos em Cristo Jesus. Quem nós somos? Libertos, como falamos lá no começo, libertos da escravidão. Então nós temos, não precisamos de um padre, ninguém para confessar os nossos pecados.
nos ouve, ele entra no Santo dos Santos, entrou no Santo dos Santos, né, rasgou o véu e nos dá total liberdade, que por meio dele, de levar isso ao nosso Deus, né? Precisamos então lembrar disso. Segundo, de que pertencemos a Cristo. Se pertencemos a Cristo, precisamos lembrar o que ele fez também. Ele morreu na cruz para nos salvar. Na cruz estão todos os nossos pecados. Então nós precisamos lembrar disso e crucificar a nossa carne, a nossa sarx, para que o Espírito nos convença. E aí, é o que nós já falamos a semana passada, nessa guerra diária de carne e espírito, né, deixar com que cada vez mais o Espírito vença. E também nós precisamos andar sob a direção do Espírito. E aqui que eu tenho um grande ponto que eu quero comentar com vocês. O que é andar sobre a direção do Espírito? De novo, não adianta querer lutar o pecado de frente. Não adianta querer se mostrar ou ser o Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Levanta cedo, ora, coloca-se diante de Deus, cultua a Deus, o adora. Sabe o que é cultuar? É reconhecer quem Ele é agradecer por tudo que Ele fez, se render aos pés dele, é muita coisa. Precisamos fazer isso logo cedo, né? Porque senão a sarcas vai vencer, a carne, a natureza pecaminosa vai vencer. Precisamos adorá-lo, reconhecer, ler as Escrituras, entender como Deus quer ser adorado. As Escrituras falam conosco, ela é a profecia completa, ela fala, né, a Bíblia é a palavra de Deus. Né? O Amadeu falou num dos cultos aí uma coisa muito interessante. Por que Deus me fala exatamente o que eu tenho que fazer? Ele falou, ele está nas Escrituras, logo eu preciso entender o que as Escrituras nos dizem, ler a palavra do Senhor. Então, eu estou me deixando guiar pelo Espírito Santo. É muito interessante quando nós vamos ter nosso momento de devocional, nosso culto, pedir que o Espírito Santo fale comigo através dessas palavras. Né? Isso precisa acontecer para o desenvolvimento do fruto do Espírito. Tá bom? E como eu gostaria de concluir essa lição? Então, enfatizando de que isso não é um exército intelectual. O que não é um exército intelectual? O desenvolvimento do Espírito. Nós devemos cultuar a Cristo até o nosso consideração, nosso coração, considerar o mais belo do que o desejo da carne. Veja que profundo. Cultuar a Cristo. Convencer, né? Deixar com que o Espírito Santo nos convença que cultuar a Cristo e viver sob a direção do Espírito é mais belo do que aquilo que eu muito quero através da minha carne pecaminosa. Não é um método, é um rendimento, é de fato deixar com que Cristo cresça, né? E de fato o Espírito Santo vai agir nas nossas vidas, porque Ele quer que nós glorificamos a Deus, Ele quer o Espírito Santo. Coloca isso muito sério dentro de você, tá bom? É um grande desafio essa lição. E espero que essas duas aulas tenham esclarecido alguns pontos. Para mim foi muito bom estudar essa lição e compartilhar com vocês. Tá? Vamos fazer algumas perguntas para reflexão. Examine a si mesmo. Você consegue ver o fruto do Espírito se desenvolvendo em sua vida? Como? Pergunte-se. Pergunte-se sobre isso. É muito sério. Você tem características naturais que poderiam ser confundidas com o Espírito Santo? Lembra que a gente falou do temperamento? Quais são os ídolos que precisam ser identificados e desmantelados em sua vida? Como você pode substituí-los por Cristo? Tá bom? Pai, muito obrigado por mais uma lição. Obrigado por falar conosco. Que isso seja vivo diariamente em nós, Pai. Incomode-nos desta forma. E que deixemos, Pai, com que o Espírito lute e nos convença. E que Cristo cresça. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Um grande abraço. Deus abençoe.